Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias 2025, primeira edição. Agradecendo a sua audiência, tivemos aí um período de descanso, mas estamos de volta sempre trazendo as informações na medida certa para você. Estaremos abordando nesta edição a questão da Receita Federal, que aumenta o controle sobre o Pix e também sobre os cartões de crédito. Você também vai observar informações sobre o período escolar, que está de volta aí a questão da compra de material escolar. Sim, material escolar está nada menos que 9% mais caro em 2025. E vamos falar também de férias. Janeiro é o mês de férias escolares e os museus acabam sendo uma ótima opção para que nós possamos levar as nossas crianças. Tudo isso e muito mais nesta edição, preparada especialmente para você. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a nossa edição jornalística de 2025 falando do custo da energia, que inclusive será menor em janeiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela confirmou a bandeira verde para este mês. E mais aí, um bônus que pode chegar aí a R$ 49 por conta. Mas vamos observar mais detalhes nestas informações para você. Olha, o mês de janeiro já começa com essa bandeira verde, que significa que não haverá custo extra nas contas de energia elétrica em todo o país. Mas o país já estava em bandeira verde no mês de dezembro. Isso significa que o nível dos reservatórios era considerado bom e com a energia vinda das hidrelétricas, que são aí mais baratas, e outras fontes de energia mais caras, como as termoelétricas, precisaram ser acionadas em meses anteriores, quando houve a estiagem. Esse custo foi repassado para os consumidores. Então vamos lembrar um pouco, a bandeira vermelha, ela foi acionada em setembro e em outubro, a bandeira amarela foi usada em novembro e agora a bandeira verde, que é uma excelente notícia, vem acompanhada de outra boa notícia, né? Vai ter esse desconto já na próxima conta de energia elétrica em janeiro, que pode chegar até a R$ 49. A usina hidrelétrica de Itaipu vai distribuir R$ 1,2 bilhão com o bônus Itaipu. Isso vai atingir 97% das unidades residenciais e rurais, e isso equivale a 78 milhões de unidades que integram o sistema interligado nacional em todo o país, exceto em uma parcela da região norte. E olha, para ganhar esse desconto é preciso ter consumido menos de 350 megawatts-hora de energia. Vamos falar agora então de volta às aulas, mas antes disso a compra de material escolar. Então, o material escolar realmente parece que teve aí um acréscimo de 9% em 2025. Sim, e está mais caro e já começa a pesar no orçamento das famílias. E isso tudo logo no início do ano. É uma pesquisa inclusive feita pelo Instituto Locomotiva, que mostra que a classe C com os filhos em escolas particulares é a que acaba sendo mais afetada. Porque além do material, você tem matrículas e outros detalhes dessas escolas. A rua 25 de março, área de comércio popular no centro de São Paulo, já está cheia de gente comprando material escolar. Os preços mais baixos do que a média atraem gente de todo lugar. Valdineia veio de Franco da Rocha, na região metropolitana. Bom, precisa pesquisar, precisa andar, precisa correr. Não dá para ficar de braço cruzado. Segundo o IBGE, alguns itens, como livros didáticos e cadernos, tiveram aumentos de preço acima da média da inflação. A estimativa da indústria e dos importadores de artigos escolares é que os custos com material subam entre 5% e 9% neste ano. Um custo que os pais percebem na prática. Agora os livros também que a gente tem que comprar, né? Isso aqui é só o material, os livros pedagógicos ainda. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que para quase 40% das famílias que têm filhos na escola, a compra de material escolar impacta muito no orçamento doméstico, sendo que para 1/3 é preciso parcelar essa despesa que vem logo no início do ano.
O público que fica com o bolso mais apertado, que sente mais o impacto dessa compra, são sobretudo as famílias de classe C que têm filhos em escola particular. É um grupo para quem a mensalidade da escola já tem um impacto grande no orçamento, e dentre esse público, né, classe C com filhos em escola particular, 95% falam que o orçamento vai ser impactado por causa dessa compra aí de volta às aulas. Muito bem, vamos falar então de saúde, mas na questão aí da dengue, né? O Brasil teve em 2024 recorde de casos da dengue. O início do ano, justamente época de verão, né? Com chuvas e etc., é uma das épocas de maior incidência desta doença. Por isso, é importante que você reforce essas medidas como prevenção em sua casa. Durante o verão tem mais chuva e calor, o ambiente perfeito para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, da chikungunya e da zika. É tempo para reforçar o combate aos criadouros do mosquito que se reproduz em água parada. É preciso fazer a limpeza dos quintais, vedar caixas d'água, limpar vasos de plantas, calhas e evitar tudo que possa acumular água. Apesar dos alertas e da fiscalização dos agentes sanitários, a incidência da doença bateu recorde no ano passado. Em todo o Brasil, em 2024, foram quase 6,5 milhões de casos prováveis de dengue. 5.972 pessoas morreram por causa da doença. As unidades da federação com a maior incidência em relação ao número de moradores foram Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade também podem se proteger contra a dengue com a vacinação gratuita pelo SUS. Mais de 2.800.000 doses foram aplicadas no público-alvo em todo o Brasil no ano passado. É importante a gente manter o combate ao mosquito. A vacina é mais uma arma, mais uma ferramenta que a gente vai ter para reduzir o número de casos de dengue, principalmente o número de casos graves da doença. Pessoas que estão fora da faixa etária definida como prioritária pelo SUS podem adquirir o imunizante na rede privada. E uma nova vacina contra a dengue pode chegar também à rede pública. O Instituto Butantan solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o registro de um imunizante em dose única contra a doença. Os últimos documentos para o registro foram entregues no mês passado. Caso seja validada, essa vai ser a primeira vacina do mundo a prevenir a dengue com apenas uma aplicação. A vacina deve beneficiar especialmente idosos e pessoas que vivem com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, já que são essas pessoas que têm mais chances de desenvolver casos graves da doença. Se a gente pudesse ter um maior número de doses de vacina, né, e pudesse vacinar essa população que também tem risco de complicação, que é a população adulta, com comorbidades, seria um ganho em relação à prevenção da doença e prevenção de complicações e mortes. Olha, o estado com a maior população do país, São Paulo, teve o maior número total de casos prováveis de dengue em 2024. A Ana Graziela Guiar está ao vivo da capital paulista e traz as informações. Olá, Ana. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, 2 milhões de casos foram registrados no ano passado, com cerca de 2.000 mortes aqui no estado de São Paulo. Como a gente viu na reportagem, foram 6 milhões de casos no Brasil e cerca de 5.000 óbitos, quase 6.000 óbitos. É importante ressaltar, como a reportagem também disse, para as pessoas prestarem atenção nos seus quintais, principalmente nesse período agora. O estado de São Paulo, como meu colega Juliano falou anteriormente, vai enfrentar uma grande quantidade de chuvas. A gente sabe que nesse período do ano a gente tem as chuvas de verão que intensificam o empoçamento de vários locais de água. Então é importante dar uma olhada no quintal, deixar os agentes em saúde também fazerem a fiscalização, eles que agora no começo do ano intensificam essa fiscalização, olhar os vasos de planta, ver se tem água parada ali naquele pratinho, colocar uma areia, isso tudo para evitar o mosquito da dengue. E outra coisa que também foi dita na reportagem anterior a essa minha entrada ao vivo, a gente tem a vacina com o grupo prioritário de 10 a 14 anos. No estado de São Paulo, apenas 22% dessa população-alvo foi vacinada no ano passado. Então, quem tiver crianças, filhos, entre 10 e 14 anos, buscar a vacinação e buscar combater dessa forma o mosquito da dengue e a proliferação, a passagem dessa doença para outras pessoas.
Vamos agora então falar de economia. A Receita Federal aumentou o controle sobre o Pix e o cartão de crédito. Exatamente. Então, este ano, a Receita Federal está ampliando o controle sobre dados financeiros. O nosso fisco passa a monitorar transações em Pix e cartões de crédito acima de R$5 mil por pessoas físicas e de R$15 mil por empresas. Vamos observar esta informação que é muito importante. Exatamente. Essa regra ela foi anunciada em setembro do ano passado, mas passou a valer a partir de agora, 1º de janeiro. A Receita ela vai apertar aí a fiscalização para garantir mais transparência nas operações financeiras e também evitar a sonegação fiscal. Então, se antes a Receita já recebia essas informações dos chamados bancos tradicionais, a partir de agora ela vai monitorar também o que acontece com as operadoras de cartões de crédito e também com as chamadas instituições de pagamento, como por exemplo bancos virtuais e grandes varejistas. O envio dos dados será feito a cada semestre. Por exemplo, esse ano as operações feitas de janeiro a julho serão entregues aí em agosto. E como você mencionou, serão monitoradas as operações acima de R$5 mil para pessoas físicas e acima de R$15 mil para empresas. Os dados serão entregues via e-financeira, que é o sistema eletrônico aí da Receita Federal. Vamos falar também de Previdência Social, porque a reforma promulgada em 2019 da Previdência Social estabeleceu regras automáticas de transição que mudam as concessões de benefícios a cada ano, então é preciso estar bastante atento. Mas vamos à reportagem da TV Pernambuco, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, e é importante o nosso cumprimento a você de Pernambuco. Feliz 2025. Vamos observar as informações. A União trabalhou com carteira assinada por 12 anos no setor de hotelaria. Há 6, abriu um negócio próprio, mas nunca deixou de pagar as contribuições da Previdência Social. Agora, com quase 19 anos de contribuição e 36 anos de idade, ele espera, assim como outros tantos brasileiros, se aposentar. Acho que antes dos 70 eu consigo me aposentar. Sempre pagando o MEI. Em trabalho informal e pago o MEI, abro um CNPJ e contribuo todo mês. Espero ter meu direito quando chegar na minha idade. Em vigor desde novembro de 2019, a nova Previdência estabeleceu regras para a aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. As de transição prevêem alterações todos os anos até 2031. Em 2025, a idade mínima para a mulher será de 59 anos e 30 anos de tempo de contribuição, e para o homem, de 64 anos e 35 anos de tempo de contribuição. Tanto para a mulher como para o homem, quanto mais tempo de contribuição tiver, melhor. Por quê? O cálculo da aposentadoria é feito pela média das contribuições de julho de 1994 até a data do pedido da aposentadoria. Toma-se 60% dessa média e acresce-se mais 2% para cada ano a mais de contribuição. No caso da mulher, acima dos 15 anos de contribuição. E no caso dos homens, acima de 20 anos de contribuição. Outra regra que sofre alteração anual é a de pontos. Em 2025, por exemplo, para que estejam aptas a se aposentar, as mulheres precisam alcançar 92 pontos e os homens 102 pontos. A regra de cálculo é aquela do toma-se as contribuições de julho de 94 até a data do requerimento, faz-se a média dos 100%, toma 60% dessa média e aplica-se mais 2% para cada ano de contribuição acima de 15 anos para as mulheres e acima de 20 anos para os homens. As regras de transição do pedágio não sofrem alterações anuais. Na modalidade de 50%, não existe idade mínima. No entanto, é necessário ter contribuído 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. No aplicativo ou site Meu INSS, a opção Simular Aposentadoria permite calcular o tempo de contribuição e simular o valor da aposentadoria.
Atingindo os requisitos em alguma categoria, o segurado pode entrar com o pedido no INSS ou solicitar a orientação de um profissional. Muito bem, vamos falar agora de profissionais de saúde. Você que é médico, você que é dentista, psicólogos, agora só podem emitir recibo de pagamento por meio do aplicativo Receita Saúde. A ferramenta, inclusive da Receita Federal, está disponível desde o ano passado, mas se tornou obrigatória agora nesta virada para 2025. O objetivo é justamente reduzir a sonegação de impostos e também o risco de as pessoas até mesmo caírem na malha fina. Vamos observar com mais detalhes. Acompanham isso mesmo, o aplicativo ele vai carregar automaticamente os recibos emitidos em 2024 como receita na declaração do profissional de saúde e como despesa a ser deduzida na declaração da pessoa física. Apenas quem tiver o registro ativo no Conselho Profissional vai poder emitir o recibo por meio do aplicativo Receita Saúde. Outra informação importante é que esse serviço ele não se aplica aos prestadores de saúde pessoa jurídica. E a ideia, como você falou, é reduzir aí o risco de cair na malha fina, o risco das pessoas sonegarem. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, os problemas relativos a gastos médicos foram responsáveis por mais da metade dos motivos de retenção da declaração. O Receita Saúde está disponível nas lojas Android e iOS e a Receita Federal também elaborou um guia com perguntas e respostas para ajudar aí os usuários na utilização dessa ferramenta. O programa começou a funcionar em abril do ano passado e até o início de dezembro ele tinha mais de 380 mil recibos ali emitidos, totalizando mais de 215 milhões de reais em valores de serviços de saúde. Vamos falar com você que faz aí as suas apostas online. Lembrando que, a partir de agora, o mercado de apostas de cota fixa, conhecido como BETS, começa a funcionar plenamente regulado aqui no Brasil. Então não tem mais aquela questão de não haver regulamentação. Porém, só as empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda podem atuar aqui no país. É importante entendermos que até o presente momento em que estamos aqui gravando, 66 operadoras receberam esta autorização. É isso mesmo, essas 66 empresas que foram autorizadas pelo Ministério da Fazenda saíram aí no Diário Oficial da União. A partir de hoje, essas novas regras estão valendo e para conseguirem essa autorização, elas tiveram que pagar uma outorga de cerca de 30 milhões de reais cada empresa, deu aí quase um pouco mais de 2 bilhões de reais. No caso dessas empresas, das 66, 14 tiveram autorização definitiva e 52 tiveram autorização provisória. Ou seja, elas têm um prazo aí de 60 dias para sanarem as pendências ou podem ser suspensas ou até terem a autorização aí cancelada definitivamente. Uma das regras que essas empresas devem cumprir é usar o domínio, aquele finalzinho ali do site, bet.br. Então todas as empresas que atuam no país vão ter que ter no site aí bet.br. A autorização assim para as bets no país começou em 2018, mas a regulamentação só começou nesse novo governo, a partir de 2023, e foi consolidada em 2024 e as novas regras passam a valer hoje. Segundo o Ministério da Fazenda, essas regras são fundamentais para enfrentar os problemas provocados pelo mercado de bets no país. Vamos falar de retrospectiva 2024, mas na saúde. Vamos aí falar da questão dos mais médicos atendendo aí nas comunidades distantes, também a questão de vacinação em massa. Mas vamos deixar que a retrospectiva mostre a você outras informações bastante importantes que aconteceram em 2024 na saúde.
2024 foi um ano de grandes avanços na saúde pública brasileira, um marco na história do cuidado com a população, com conquistas que já estão transformando vidas e projetam um futuro ainda mais promissor para 2025. O programa Mais Médicos alcançou uma marca histórica: 25 mil profissionais contratados, ampliando o atendimento a 80% dos municípios com menos de 52 mil habitantes. Isso significa que quase 27 milhões de brasileiros, antes sem acesso adequado à saúde, agora têm atendimento garantido. E como ninguém pode ficar desassistido, os povos indígenas também têm conquistas a celebrar. Desde que assumimos o governo sob liderança do presidente Lula, nós mais que dobramos a oferta de médicos nos distritos sanitários indígenas, chegando a 541 profissionais, o que representa um crescimento de 123%. Serão agora mais 196 médicos prestando assistência à saúde para os povos tradicionais, com a expectativa de chegarmos, após esse edital, a mais de 700 médicos, um feito histórico para a saúde indígena do Brasil. O Farmácia Popular também se destacou, com 70 milhões de pessoas beneficiadas e 95% dos medicamentos oferecidos gratuitamente, incluindo tratamentos para colesterol, Parkinson e glaucoma. O programa ainda ampliou sua assistência com absorventes para mulheres em vulnerabilidade e fraldas geriátricas. Muito fácil, só trazer a receita, os documentos e pega. Para mim ajuda bastante, né? E também tem pessoas que não têm dinheiro para comprar nenhum pão, né? E podendo pegar assim, né? Ou pega na farmácia ou pega no posto. Quando não tem no posto, a gente pega na farmácia, né? Ajuda bastante. Já o Brasil Sorridente, agora parte da Lei Orgânica da Saúde, celebrou 20 anos com mais de 4 bilhões de reais em investimentos. Foram contratadas 6 mil novas equipes de saúde bucal e milhões de crianças passaram a receber atendimento odontológico nas escolas. O programa Brasil Sorridente conta hoje com 31.775 equipes de saúde bucal, financiadas em 5.096 municípios do país. Contamos também, nesta mesma competência, com 1.197 centros de especialidades odontológicas distribuídos em 963 municípios. O novo PAC Seleções direcionou mais de 11 bilhões e meio de reais à saúde. Com isso, foram iniciadas as construções de 1.800 unidades básicas de saúde, 150 centros de atendimento psicossocial e 66 maternidades, além de adquiridas 350 novas ambulâncias do SAMU. Alguns desses veículos já tinham uma idade de 14 anos, totalmente fora do que tinha sido pensado quando o SAMU foi criado há 20 anos atrás. E para as mulheres, a Rede Aline trouxe esperança ao enfrentar a mortalidade materna com estratégias que já estão fazendo a diferença nas maternidades do SUS. Nós queremos criar um programa para que a mulher seja atendida com decência, para que a mulher faça todos os exames necessários, para que a mulher possa fazer todas as fotografias que ela quiser fazer do útero para ver como é que está a criança, para que a gente possa fazer com que a mulher chegue saudável no médico e saia de lá, além de saudável, com uma criança muito bonita no seu colo, para ser uma cidade mais harmônica, uma cidade mais feliz, uma cidade mais fraterna. Na vacinação, o Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não imunizadas e voltou a ser certificado como livre do sarampo. Além disso, 13 dos 16 imunizantes de rotina do calendário vacinal tiveram um aumento na cobertura. Nós já temos um orçamento garantido de 7,2 bilhões, isso sem contar as eventuais incorporações que vão acontecer no ano de 2025, e isso já dá ali um total previsto de aquisição de 260 milhões de doses.
Então é importante destacar as nossas conquistas, né? Então nós tivemos nós conseguimos reverter a tendência de queda das coberturas vacinais desde 2016. Então nós aumentamos a vacinação e 13 das 16 vacinas do calendário das crianças registraram aumento da cobertura. Já em 2024, 12 vacinas já ultrapassaram o percentual do ano anterior, ou seja, seguimos numa tendência de aumento. Como a ministra lembrou, deixamos de ser um dos países da lista dos 20 países que menos vacinam, né, o 0 doses da OMS, Unicef, e conseguimos a nossa certificação internacional de área livre do sarampo. Nós somos recertificados. O último caso de sarampo é de 2022 e graças à nossa melhoria de vigilância e à nossa melhoria nas ações de vacinação, conseguimos essa certificação. E seguimos aumentando a cobertura, não só contra o sarampo, contra a poliomielite também, já que são doenças que, embora estejam eliminadas, existe o risco de retornar. E o SUS bateu recordes, com mais de 14 mil transplantes realizados no primeiro semestre e 160 mil litros de plasma coletados em doações históricas. Com o programa Brasil Saudável, o país também eliminou a filariose linfática, marcando a superação de uma doença socialmente determinada. Dedicar as pessoas afetadas pela filariose linfática. É a essas pessoas que nós dedicamos este certificado, é a essas pessoas que esperamos podemos estar resgatando de alguma forma uma dívida histórica nesse país, que é a dívida de cuidar, é a dívida de não permitir que as chamadas doenças da pobreza, que elas não são doenças da pobreza, elas são doenças da omissão, da falta de cuidado que nosso governo, liderado pelo presidente Lula, busca recuperar com políticas públicas efetivas. Após ver o crescimento da dengue em 2024, o governo federal reagiu e antecipou as ações de prevenção à doença para 2025. Em setembro, foi lançado o Plano de Ação para a Redução dos Impactos das Arboviroses, com R$1,5 bilhão de investimentos para combate à dengue, zika, chikungunya e oropouche. E ainda foi realizado um Dia D de mobilização contra a dengue, uma iniciativa nacional que une governo federal, estados, municípios e a população no controle da doença. E isso sem contar que, em 2024, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo a oferecer gratuitamente, em um sistema público universal, a vacina contra a doença, com foco especialmente na população de 10 a 14 anos de regiões com maior incidência da doença. Para 2025, 9 milhões de doses já estão garantidas. Salva várias vidas, porque Covid, dengue e até gripe, que não é tão grave, mas é super importante. E o Brasil registrou a menor mortalidade por AIDS da série histórica, iniciada em 2013. O país também dobrou o número de usuários da PrEP e cumpriu mais uma meta da ONU para eliminar a AIDS como problema de saúde pública, diagnóstico em 96% das pessoas. 2024 foi um ano de cuidado, inclusão e esperança. E 2025 já promete ser mais um capítulo na construção de um Brasil mais saudável e justo para todos. E começamos agora o nosso lado turístico, né? No lado turístico vamos abordar aí o Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro, inclusive, está acontecendo uma exposição no Museu do Amanhã, e essa exposição coloca ali o visitante para refletir sobre o sono e também o sonho. Vamos observar com mais detalhes, porque muitos de nós temos esse problema de saúde e também uma reflexão importante para termos um consenso de sono e também nas questões de sonho. Mergulhar no misterioso universo dos sonhos, na sua complexidade, é o convite da exposição Sonhos, História, Ciência e Utopia. A mostra nasceu de uma parceria do Museu do Amanhã com o neurocientista Siddhartha Ribeiro, autor do livro O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, que inspirou o projeto.
O celular vai dormir com você? 65,5% dos brasileiros dormem mal. E nesse momento da exposição, uma provocação, um convite para o público pensar sobre o uso indevido das telas. A exposição, dividida em 3 eixos temáticos, estimula o público a ter uma experiência tátil, científica e artística, por meios de recursos interativos, imagéticos e sensoriais. Começa com a retomada de pensamentos e visões de povos ancestrais, até chegar em utopias futuras. A história diz respeito a nos reconhecermos como descendentes de sonhadores. São vários os povos que usam os sonhos como uma capacidade de antecipação e de, inclusive, escolhas, de fazer decisões a partir dos sonhos. Quando a gente entra no aspecto mais voltado para a ciência, a gente já começa a levantar um pouco mais sobre o sono é a cama do sonho. Então, as questões mais contemporâneas da nossa vida na cidade, o que faz com que a gente não tenha mais tanto assim a proximidade com a nossa capacidade de sonhar. O terceiro ponto, a gente fala mais do sonho como utopia. E dentro dessas utopias, a gente também pode imaginar novas formas de olhar para o bem-estar planetário e como esse sonho coletivo pode construir outras formas de relação com o mundo e com a gente mesmo. Outro ponto alto da exposição é uma parceria com o Museu de Imagens do Inconsciente, que faz homenagem ao trabalho iniciado pela doutora Nise da Silveira. São 18 obras de artistas renomados que passaram pela instituição. Na Galeria de Sonhos e de Grandes Sonhadores, o visitante é convidado à imersão numa homenagem a personalidades históricas que perseguiram utopias e ousaram sonhar. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico aborda hoje a questão de foto antiga, imagem de rede social e contradições sobre roupa. O STJ anulou o reconhecimento falho. E vamos observar com mais detalhes como isso ocorreu e qual é o fato para compreendermos esta questão de anulação nesses casos. Em uma mesma sessão, o colegiado do Superior Tribunal de Justiça anula 3 reconhecimentos falhos de casos diferentes. O reconhecimento criminal é aquele procedimento no qual uma vítima ou uma testemunha observa várias pessoas de características físicas semelhantes e tenta identificar o responsável por algum crime. Esta é uma técnica muito importante e que pode ser decisiva para o resultado de investigações, mas que também pode apresentar muitas falhas e riscos. Por quê? O ordenamento jurídico muitas vezes não é seguido à risca dentro das delegacias, muitas vezes o reconhecimento não é o reconhecimento presencial ao lado de pessoas semelhantes e também porque normalmente acontecem reconhecimentos fotográficos. Além disso, podem acontecer aí o certo induzimento por parte dos policiais para que a vítima reconheça um determinado indivíduo. Porque quando a polícia já tem esse banco de dados de fotografias, qualquer outro crime que aconteça do mesmo modus operandi, pode haver esse induzimento para que a mesma pessoa seja reconhecida por outras vítimas. Como recorrer ao Poder Judiciário é a saída para alegar que houve um reconhecimento com erros e buscar que ele seja invalidado, muitos casos sobre esse assunto são analisados no Superior Tribunal de Justiça. A 6ª turma chegou inclusive a julgar em uma mesma sessão 3 casos diferentes, em que os suspeitos alegaram que o procedimento não foi feito de forma correta. E nas 3 situações, os ministros entenderam que houve falha no reconhecimento e reverteram as decisões que condenavam os acusados. O primeiro caso envolvia a foto de um suspeito apresentada para uma das vítimas, mas a imagem foi retirada de um banco de dados e foi feita 9 anos antes do crime, quando o acusado ainda era adolescente. No segundo caso, o colegiado analisou uma situação em que uma das vítimas disse que não conseguiu observar as características dos autores do crime porque eles usavam capacetes. Mas 2 anos depois, ela foi chamada na delegacia e apontou um indivíduo como sendo criminoso com base em fotografias obtidas em um perfil de rede social. Já no terceiro processo julgado, uma vítima fez o reconhecimento observando imagens de câmeras de vigilância. E a polícia levou em consideração as características físicas e as roupas do autor do crime.
Os relatores dos casos foram os ministros Rogério Schietti Cruz e Sebastião Reis Júnior. Eles observaram que nos 3 processos as normas do Código de Processo Penal não foram seguidas, o que resultou em procedimentos limitados e provas frágeis. Seguindo este entendimento, a 6ª turma reverteu a decisão que havia determinado o julgamento de um dos acusados pelo Tribunal do Júri e absolveu outros 2. Vamos agora então falar de turismo, porque é o período de chuvas. Importante redobrar os cuidados ao praticar-se trilhas e passeios em cachoeiras. Isto é uma orientação porque as chamadas cabeças d'água podem colocar os viajantes em perigo. Vamos observar alguns casos e quais os cuidados que você deve ter. Um passeio em família pela região da Chapada dos Veadeiros, por pouco, não se tornou uma tragédia. O local é conhecido por seu parque ecológico, cachoeiras e ecoturismo. Enquanto retornavam por uma trilha, 5 pessoas foram surpreendidas por uma correnteza e se agarraram a pedras e galhos para não serem levados pela água. Quando a gente estava mais ou menos uns 100, 200 metros do estacionamento, a gente estava muito próximo do estacionamento. O pai da minha filha atravessou, né, passou, e aí veio uma água muito forte. Foi de uma vez, foi muito rápido. Aquela rua virou uma cachoeira, né? E aí eu caí, achei que eu fosse morrer, consegui me segurar nos pés dele, voltei, passei coisa de 3 passos, assim, que era onde era um lugar teoricamente seguro, que é onde a água ainda não tinha vazado. Todos nós fomos arrastados. Como que uma trilha tem uma cabeça d'água? Porque eu nunca ouvi falar. E a gente sempre é alertado de cabeça d'água em cachoeiras, né? E era uma trilha. Situações como a enfrentada pelo Grupo de Brasília são comuns no verão, época em que as chuvas torrenciais aumentam rapidamente o volume de rios e cachoeiras, provocando as chamadas cabeças d'água. Para curtir a natureza sem correr riscos, o Corpo de Bombeiros recomenda evitar a visitação em dias chuvosos, não ingerir bebidas alcoólicas nesses locais e ficar atento a alguns sinais. Primeiro, é um aumento do barulho, do som de cachoeira, né? Então, geralmente, essas águas, quando elas estão descendo, elas fazem um barulho com volume muito alto, que dá para ser percebido a grandes distâncias. Segundo, a gente vai ver que a coloração da água, ela começa a mudar. Então, geralmente, aquela água limpa vai se tornando uma água suja, uma água mais turva. E, por último, quando ela começa a trazer algum tipo de detrito, restos de folhas que não estavam passando por ali, realmente começa a aumentar a quantidade de folhas, de galhos pequenos e posteriormente de galhos maiores. Então, se a gente identifica qualquer desses 3 sinais, o ideal é que a gente saia do leito do rio o mais rápido possível, procure um local alto e seguro e não tente atravessar. Nem sempre a chuva que causa cabeça d'água é visível para os banhistas, que são surpreendidos pela cheia e pela intensidade das correntezas. Em casos de urgência, é importante entrar em contato com o Corpo de Bombeiros local pelo número 193. Para a Lana, o poder público e as empresas que trabalham com turismo de natureza precisam oferecer informações precisas para garantir a segurança dos visitantes. Se em algum momento tivesse sido pra gente que havia a possibilidade ou o risco de alagamento, jamais a gente ia colocar a vida da gente em risco. Tanto as propriedades privadas quanto as públicas, né, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, tem que fornecer segurança para o ecoturismo, porque senão, assim, casos como esse, né, que a gente teve, podem espantar os turistas. Vamos também falar sobre a questão de temperatura e mudanças climáticas. Depois de 2024, termina como o ano mais quente do Brasil. Desde que as medições começaram, a expectativa para 2025 é com a atuação da Laninha. E o fenômeno, inclusive, pode trazer algum alívio nos termômetros e também nas temperaturas. Mas também ele acaba impactando os padrões de chuva no país. E já começamos a ter aí alguns sinais desses acontecimentos. Vamos observar.
2024 fechou como o ano mais quente da história da Terra. No Brasil, a média das temperaturas ficou 0,79 graus Celsius acima da média histórica, tornando o ano passado o mais quente no país desde 1961, quando começaram as medições. O ano anterior, 2023, tinha a maior marca até agora. No Brasil, todos os anos em que os termômetros ficaram acima da média histórica estavam sob a influência do fenômeno El Niño, que provoca o aumento da temperatura. De temperatura tem ficado maior que a anterior, como em um movimento cumulativo. 2025 começou diferente. Este ano teremos um verão com a influência da Laninha. A menina é um fenômeno que acontece quando as águas do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais frias que o normal. Esse resfriamento traz mudanças significativas nos padrões de chuva e de temperatura por todo o planeta. No Brasil, ela tende a levar chuva intensa para o norte e secar o sul. E nos termômetros pode trazer algum alívio, segundo a meteorologista Andréia Ramos. Ele torna as temperaturas mais amenas quando comparado com o El Niño, mas ainda assim não significa que não vai ter calor. Estamos no verão e o verão ele tem essas características, esses sistemas que atuam como aumento de umidade com calor, que aí você tem a formação de nuvens de tempestade, que são as cumulonimbus, trazendo sempre no final da tarde aquelas pancadas em forma de trovoadas, rajadas e até possibilidade de queda de granizo. Mas além desses fenômenos que são naturais, a ação humana também influencia diretamente a temperatura do planeta. Com emissões cada vez mais intensas de gases que retêm o calor na atmosfera, a notícia do ano mais quente da história pode continuar se repetindo ano após ano. Vamos agora então falar dos turistas que vêm ao nosso país. Em 2024 marcou-se um recorde histórico para o turismo do Brasil. Foi um ano em que o país recebeu mais turistas estrangeiros desde que os visitantes de outros países começaram a ser contabilizados na década de 1970. Então vamos observar estas informações. O Brasil registrou o recorde no número de visitantes estrangeiros. Foram mais de 6.620.000. Isso supera em 21.000 o marco histórico registrado no ano de 2018. E também aproxima o Brasil da meta de ultrapassar 8 milhões de turistas estrangeiros visitando o país nos próximos 3 anos. O número de visitantes no Brasil vinha crescendo até a pandemia de Covid-19. E aí, os anos de 2019, 2020 e 2021 foram anos de redução no movimento por causa das restrições sanitárias, mas depois o volume de turistas voltou a crescer de novo. E para se ter uma ideia comparativa, o resultado deste ano, deste Réveillon, supera o de grandes eventos realizados aqui no Brasil, como foi o caso da Copa do Mundo, que o Brasil sediou em 2014, e também o número de turistas estrangeiros supera o que a gente recebeu em 2016, quando o Rio de Janeiro foi a sede da Olimpíada. A maioria dos visitantes neste Réveillon vem de países como a Argentina, o Chile e os Estados Unidos. Para o Ministério do Turismo, o crescimento se deve ao investimento em infraestrutura e à presença do Brasil em feiras internacionais. Tanto o Ministério do Turismo como a Embratur enfatizam o fato de construir no exterior a imagem do Brasil como um país comprometido com sustentabilidade, diversidade e inclusão. E a expectativa para o futuro é de otimismo. Tem grandes eventos previstos para serem realizados no Brasil neste ano, a COP30 em Belém do Pará, prevista para novembro, e também o encontro dos BRICS, previsto para acontecer em Brasília. Vamos falar agora de turismo mais no Piauí. Aliás, nosso feliz 2025 a todos os estados brasileiros e também você aí do Piauí. Vamos falar do Piauí porque uma organização sem fins lucrativos está reunindo a comunidade do entorno do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um patrimônio cultural aí da humanidade, para resgatar a memória dos povos que viveram nesta região desde os tempos pré-históricos.
A reportagem é da TV Caatinga. As crianças aprendem sobre escavações arqueológicas, têm aulas de literatura, informática, artesanato com argila e outros conteúdos. Este é o Instituto Olho d'Água, uma organização pública sem fins lucrativos, localizada no município de Coronel José Dias, no estado do Piauí. A instituição fica perto do Parque Nacional Serra da Capivara, uma área de 100 mil hectares que abriga importantes vestígios da presença humana nas Américas. A gente queria envolver a comunidade dentro de um contexto que é de desapropriação e eles se afastaram do Parque Nacional. Então o Instituto foi criado nesse formato, de envolver uma comunidade com o seu parque. O objetivo do Instituto é resgatar a memória das famílias que viviam na região onde hoje é o Parque Nacional Serra da Capivara. Aqui, nessa cabine, os moradores são convidados a entrar, sentar e contar a sua história. Quando ele vai falar sobre o modo de viver, como ele vivia dentro do parque, ele percebe que a história dele é importante para as futuras gerações e isso faz com que essa pessoa se aproprie da sua história de vida e passe para as futuras gerações. Mais de 70 crianças fazem parte do projeto. Entre as atividades desenvolvidas está a simulação de escavações arqueológicas. Ossos de vaca e peças de cerâmica são alguns dos achados retirados de uma área montada para o estudo. Depois da escavação, o material é higienizado e catalogado pelas crianças no laboratório. Depois da limpeza, nós vamos para o tombamento e para a triagem. Na limpeza, nós limpamos com uma escovinha de dentro mesmo, usada somente para aquilo, pincéis de tinta e palito de churrasco para tirar as sujeirinhas dos mínimos buraquinhos. Nós fazemos simulações arqueológicas com as crianças, ensinando o trabalho que é feito dentro do Parque Nacional Serra da Capivara, para que eles possam se aprimorar no trabalho que é feito e se apaixonar e se apropriar pelo Parque Nacional Serra da Capivara. No local também está a exposição Filhos das Serras, com um conjunto de objetos utilizados pelos moradores que viviam na região da Serra da Capivara. Como eu falo sempre, tudo que é novo começa em 2025 e nós já estamos aí há um bom tempo. Queremos agradecer a sua audiência, mas nós continuamos com a nossa apresentação semanal do Tele Brasil Notícias. E antes de agradecermos você de todo o país e também de todo o mundo, vamos mostrar aí o mês de janeiro, né, que é o mês de férias escolares aqui no Brasil e alguns outros países. E opções aí de turismo, de passeio com as crianças, o museu é uma ótima opção para levar as crianças, no caso aqui em São Paulo. Uma dessas alternativas é o Museu Catavento, dedicado às ciências. Vamos observar o que você encontra lá. Olhares curiosos e mãozinhas que tocam em tudo, o que pode causar um arrepio no cabelo. Já tinha arrepiado o cabelo antes? Muito legal. Eles veem a física acontecer, a engenharia acontecer, sempre salta aos olhos, né? Então eles estão fissurados assim no museu. Dá para entender de perto os circuitos elétricos, conhecer mais sobre raios e até tomar um choque. Tudo pelo conhecimento. Essa é uma atração que eu nunca tinha visto antes, né? Eu gostei bastante, que eu acho bem interessante, porque é uma maneira mais divertida de se aprender no dia a dia. Com 2 andares, o Museu Catavento, na região central de São Paulo, tem 4 grandes seções permanentes. Melissa veio do Japão e adorou o museu. O que você estava olhando aí? O som do passarinho. E você gostou? E o que você está achando do museu? Divertido. Fica no Palácio das Indústrias, que completou 100 anos em 2024. Para celebrar o centenário, há uma exposição especial. É muito comum que a gente vá em algum lugar e espere um grande texto, né, quando a gente fala sobre ciências humanas. E aqui a gente traz muita interatividade, muita maquete, projeções, áreas interativas como jogos. O jogo ajuda o visitante a entender as mudanças que o prédio sofreu ao longo dos anos. E objetos e histórias da época também estão expostos.
expostos. Quem passar pela exposição vai ser convidado a conhecer um pouco mais sobre a história do Palácio da Indústria e também sobre a história da cidade de São Paulo. Esse lugar que já foi centro de exposições, prefeitura e que hoje abriga um museu totalmente interativo. Projetado pelo italiano Domiziano Rossi, com investimento dos Barões do Café, o edifício exibia as inovações da época para as elites. Hoje, 100 anos depois, o prédio volta a apresentar a tecnologia para as novas gerações, de uma forma mais popular. Conhecimento e diversão garantidos para todas as idades. Ter conhecimento de tanta coisa boa que tem na vida, em tudo, nossa, no mundo, né? No nosso planeta, na nossa vida, no nosso corpo. É um passeio assim maravilhoso. E esta foi a edição desta semana, primeira edição de 2025 do Jornal Tele Brasil Notícias, que agradece a sua audiência aqui no Brasil ou em qualquer outro país. Também queremos agradecer o apoio técnico de toda a nossa equipe aqui de trabalho. E lembrando que você nos acompanha pelo Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo no YouTube. E você que prefere informações impressas, estaremos aí reativando já em janeiro o nosso Facebook, que é a Hora da Notícia. Ficamos por aqui agradecendo a sua audiência. Até a próxima edição. Tele Brasil Notícias.